Tem horas que eu fico pensando, falo, cara, se o Proteus acabasse hoje, uma galera ia morrer de fome. Sim, não vou Só longe. sabe, O Proteus não precisava acabar hoje, não. Era simplesmente a TOTUS parar De customizar. de customizar. Acabou. Ia muita gente, muita. Você não ia conseguir fazer nada, você tinha que fazer direto com a TOTUS. Pra que eu preciso de uma consultoria? Justamente. E quando eu fui trabalhar nessa loja, eu fui trabalhar lá, inacreditável. Eu fui pra montar um servidor de e-mail. Então empresas trocavam informações como? Via correio. Era malote. Cara, você precisava mandar uma informação pra um outro lugar, era carta. Carta registrada. Era carta registrada. Pensa num homem que ficou... A pergunta gelado. que não quer calar, tinha backup? Rapaz, que backup naquela época? O que era backup? A gente que é de Proteus, a gente tem costume de falar uma coisa. Vamos fazer a quente? Tem uma frase, né, que diz que é justo que muito custe o que muito vale. Salve, salve Outliers, consultores fora da curva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Systematizei Cast. E aqui no nosso podcast nós trazemos Outliers, consultores fora da curva, para contarem as suas histórias, histórias motivadoras, histórias que vão fazer você não chorar, mas progredir na vida. Se você é um consultor de sistemas, se você é da área de tecnologia, fique até o final, porque com certeza a história do nosso convidado vai fazer diferença na sua vida. E o convidado de hoje é o André Oliveira, o famoso André do Proteus. É um camarada aí que nós já nos conhecemos aí há cerca de 5, 6 anos, já criamos conteúdo juntos. Ele também é um criador de conteúdo na área de ERP e hoje ele vai contar a sua história pra gente. André que tem uma trajetória de muitos anos aí no mercado de ERP, especificamente no mercado do TOTUS Proteus. André, seja bem-vindo ao Systematizei Cast, é um prazer enorme te receber. O prazer é todo meu amigo. Foi um prazer mesmo enorme estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Peço que eu possa contribuir aí com todos aí. Com certeza, já está contribuindo. André, cara, eu gostaria de começar, né? Você contasse a sua história pra gente. Você que vem, é meu conterrâneo, né, da Bahia também. Rapaz, um pouquinho lá. Fala pra gente como é que foi o início da sua carreira, né? Como você entrou nesse mundo de tecnologia. Explica pra galera o seu trabalho, o que você faz. Vamos lá. Como diz, vamos começar lá do começo, né? Fechou. Como que o André começou nessa área de tecnologia, né? Júnior, foi bem engraçado, né? Eu posso te dizer que eu comecei dentro de uma sala mais ou menos parecida com essa, tá? Mas totalmente o contrário. Comecei com ar-condicionados. Que legal. Aonde eu conheci ali um rapaz, falo pra ele sempre lá, o Pardal, né? Então, quem colocou o André nessa área de tecnologia foi um Pardal. Não foi nem a águia. Não foi nem a águia, foi um Pardal, de verdade, foi um Pardal. Né? Então, esse Pardal, o Kleber Pardal, na época, ele cursava tecnologia e eu, puxa, mano, tinha vontade de conhecer isso daí. Aí ele olhou pra mim, sério? Falei, por que você não faz um curso, André? Fala, não vou fazer curso não, que no momento não tem como. Aí ele, você quer que eu te ensino? Falei, mas você consegue me ensinar isso daí? Eu consigo aprender? Falou, claro que consegue aprender. Então foi onde eu comecei ali no início e ele me mostrando como que era a programação. Comecei a programar em VB. Visual Basic. Visual Basic. Aí depois, logo de cara ali, ele já me passou pra... Me apresentou o Delphi. Comecei a conhecer Delphi. E nisso ele, poxa, André, você tem que sair dessa área de ar-condicionado. Você tem que ir pra área de tecnologia que você leva jeito. Aí eu falei, você tem certeza, cara? Eu não me vejo trabalhando com isso. Computador? Isso aí, o ano era... Cara, isso faz bastante tempo. Se eu não me engano, foi em 95. 95. 95 isso daí. Eu tinha 3 anos de Foi idade. em 95 isso. Então, ali a gente começou com esse processo. E nisso, logo eu fui trabalhar. Ele me fez uma indicação para trabalhar direto na área de tecnologia.
Então lá eu tinha que conhecer Linux. Aí eu falei, Uhum. puxa, eu já não conheço esses quadradinhos. E agora eu tenho que conhecer esse monte de escritinho aí. O que vai ser? Então, vamos encarar o desafio. E ele falou, não, eu vou te ensinar Linux. Aprendi Linux. Isso foi lá na Bahia ou Não, aqui? foi aqui. Foi Foi aqui aqui em em São São Paulo. Paulo. Aqui em São Paulo. Comecei a aprender isso daí e, cara, gostei da coisa. Gostei de verdade. E comecei a fazer. Aí ele me apresentou uma empresa de tecnologia. Fui trabalhar lá com ele nessa empresa de tecnologia, na área de Linux, atendendo prefeituras. Uhum. E foi aonde eu comecei a trabalhar com montando servidores em prefeituras. Então a gente trabalhava para o SUS. E ali, indo trabalhando, equipe muito grande e tudo, aonde eu conheci o Alexandre. E a gente pegou uma amizade enorme ali, o Alexandre. Então, demorou, acho que uns 8 meses, o Alexandre saiu dessa empresa e foi trabalhar numa loja. Uhum. Quando ele foi trabalhar nessa loja, lá, inclusive, era Proteus. Legal. Aí ele me convidou. André, você não quer vir pra cá? Eu tô precisando de alguém pra me ajudar. E Alexandre, que é o Alexandre, que era seu que era o meu sócio. sócio. Isso foi em que ano? Isso já foi em 99. Ah, legal. Já foi em 99 já isso daí. Então você ficou aí entre 95 e 99, 4 anos nessa transição de Nessa transição de ar-condicionado, ar-condicionado, tecnologia. tecnologia, redes de computadores e Legal. aprendendo tudo isso daí. E quando eu fui trabalhar nessa loja, eu fui trabalhar lá, meu, inacreditável. Eu fui para montar um servidor de e-mail, Uhum. né? Logo que estava começando essa coisa de tecnologia. Então empresas trocavam informações como? Via correio. Era malote. Cara, você precisava mandar uma informação para um outro lugar, era carta. Carta Era carta, registrada. carta registrada. Aí o correio passava no dia seguinte e mandava malote. Eu falei, não, isso aí pode ser por e-mail. A coisa chega agora. Mas só que antigamente não tinha tantos serviços de e-mail. Cada empresa tinha que montar o Não era seu. fácil você criar um Não, não era. Não, gmail.com e não. Você acabou. entrava lá e criava e acabou. Não, não era assim. E outra que o custo era muito alto, Uhum. né? Então a gente montou esse servidor de e-mail, entrei para trabalhar como servidor de e-mail e fiquei lá dando suporte de TI mesmo, só manutenção de computador, montagem de servidores, o que eu fazia. E nisso, nesse lugar, eu conheci o Rogério Nunes, que foi quem me direcionou para essa área de Proteus. De início, ele chegou assim para mim e falou assim: André, eu quero você trabalhando com sistema. Legal. Você vai trabalhar com sistema. Eu falei: Rogério, eu não me dou com isso. Eu não me vejo trabalhando com isso. A mesma coisa lá atrás com o Pardal. E onde eu cheguei? E quer saber de uma coisa? Tentar? Bora. Fui tentar fazer isso. Cara, aí foi onde direcionou. A virada de A chave, né? virada de chave ali. É o ponto E de ponto de inflexão, né? inflexão. E esse Rogério, o que que ele pediu pra mim, cara? Que foi uma coisa que eu levei pra minha vida e sempre passei isso pra todos. André, eu vou te ensinar isso. Não vou te cobrar nada. Que naquela época não tinha material igual hoje. Hoje tem o Júnior, tem o André, Não tinha sistematizei, tem. né? Meu, tem tantos hoje. Hoje você acessa um blog, tem tudo ali no detalhe. Uhum. Eu sou daquele tempo que você Tinha a pegava Bíblia, né? a Bíblia de não sei o revistinha. quê. Bíblia de não Pegava a sei o quê. revistinha. Eu não sei se você lembra, Clube Delphi. Então tinha Já, a já vi revista algumas Clube edições. Delphi, então tinha tudo ali, macromídia. Macromídia. Então tinha tudo, tecnologia, tinha tudo que você queria estudar, era ali. Macromídia Flash. Exatamente. Então, era ali que você aprendia. Então, Proteus, o que que era Proteus para mim? Na época era Microsiga, Uhum. né? Então Então, você começou na área de ERP ainda, era lá microsiga, era né? Microsiga ainda. Então, o Rogério passou para mim e falou: ó, você vai ter que aprender Clipper Uhum. para você ver. Era o ADVPL 5. Então era Microsiga 5 ali, que é o Legal. que rodava na empresa. Então a gente ficava, poxa, como é que é isso? Aí eu fui aprender. E ele pediu pra mim, ó,
eu vou te ensinar, mas você vai me prometer a seguinte coisa. Depois que você aprender, você vai formar outra pessoa. E você vai fazer essa pessoa formar outro. Uhum. E aquela outra pessoa vai formar É o transbordo, né? outro. Então você vai transbordar na vida de muitas Vai fazer o pessoas. transbordo. Aí eu falei, perfeito. Aceito o desafio. Cara, vamos lá. Maravilha. Aí foi onde começou os problemas, né? O primeiro trabalho que eu fui fazer. Eu tinha que ajustar, eu lembro até hoje, cara. Tinha que ajustar uma tabela dentro do Proteus. Acho que você deve conhecer. SL2. Sim. Então vamos lá. Cara, era SL2, se eu não me engano, é a de orçamento? de orçamento. Que é SL1 O cabeçalho, cabeçalho e os SL2 itens do né? orçamento. Pra galera que tá assistindo a gente, o que que é o microsiga que o André falou, né? Antes do TOTUS Proteus existir, a empresa TOTUS, ela se chamava microsiga. Microsiga. E microsiga era o nome do sistema principal que a TOTUS tinha, que era o Proteus. Para quem vê hoje essa chuva, essa enxurrada de ERPs que a TOTUS tem, Proteus, Logix, RM Sistemas, essas outras empresas que ela comprou, as fintechs, antigamente era o Proteus. A TOTUS nasceu de Proteus, que era a microsiga, né? Exatamente. E depois eles juntaram lá e criaram o TOTUS, que é o nome todos, blá blá blá. Essa história acho que você já deve conhecer. Se não conhece, vocês vão ouvir aí em algum episódio do podcast. Com certeza. Então vamos lá, você foi ajustar a SL2, que é a tabela de itens. Cara, eu não sei o que eu fiz. O Rogério só falou pra mim, ó, você precisa só mudar esse campo aqui, Uhum. que era o campo situa. Situa, L2 underline situa. Ele tá como E aqui, quer dizer que tem erro. Você vai alterar para R. Se não funcionar, você altera para branco. E como faço isso? Isso aí, se eu não me engano, tem a ver com PDV, né? Exatamente. Então você entra no APSDU. Lá, abre o APSDU. Eu todo contente. Nossa, tô mexendo com programação. Achava que ia ficar bonito ali na história. Cara, coloquei tudo como R, o que tava com E. Não funcionou como deveria. Eu já lembrei. Se não funcionar como R, você coloca como branco. Sim. Eu coloquei como branco. O campo L2 num. O número do O pedido. número do pedido. Coloquei o número do pedido inteirinho como branco. Travou tudo. Um range inteiro de venda ali de uma semana. Meu Deus. E beleza. Rogério, já fiz. Ah tá, deixa eu dar um select aqui no banco pra ver como é que ficou. André, cadê os dados? Ué, tá aí. Tô olhando aqui pra eles. Não. Cara, pensa num homem que ficou A pergunta gelado. que não quer calar, tinha backup? Rapaz, que backup naquela época? O que que era backup? A gente que é de Proteus, a gente tem costume de falar uma coisa. Vamos fazer a quente? É desse jeito. Vamos fazer a Explica quente? pra galera aí o que é fazer a quente, que a galera não sabe. Mas vamos lá. O que que é fazer a quente? Vamos fazer agora, sem backup, sem nada. Vamos fazer só a oração inicial. O Espírito Santo, o Pai, que me ajude. E vamos seguir, sem backup, sem nada. É fazer alteração. A gente faz muito isso com RPO. Uhum. Né? A gente gera um relatório e compila ali num ambiente à parte, copia aquele RPO e muda os INI. Acabou. Isso é fazer a quente, é fazer na hora. Né? Então a gente vamos fazer a quente? Vamos. O que é? Fazer na hora. É para fazer agora, não tem tempo para mudar. O backup é seguro? Sim, claro. Ah, André, como que você faz hoje? Você ainda mexe muito a quente? Cara, Bastante, né? Bastante, né? Hoje em dia eu evito mais, né? Hoje em dia também as empresas têm uma governança, tem uma compliance, governança, né? tem um compliance, tem uma ela política. não permite fazer isso. Então é bem legal pegar essa transição. Quem tá chegando no podcast agora, lá no início, trabalhar com Proteus era isso aí. Você fazia muita coisa ao seu modo, né? Assumia ali o risco da situação. Hoje já é mais diferente, né?
Hoje já muda um pouquinho. Como você falou, hoje tem toda aquela questão de governança. Você tem que. DevOps, Tudo é Meet. tudo é Meet. Tudo é Meet agora, né? Meet, Então, Branch, pull exatamente. request. Chegou esses caras engraçados agora, né? Tudo É, quanto é termo em inglês. Na verdade, o que que é? Vamos documentar, simples. né? É simples assim, né? Pra quem tá chegando agora, o que que é tudo Git, isso? É documentar, né? É igual Git hoje. Antigamente a gente tinha. Cadê o fonte? Ah, tá na máquina de fulano. Fulano fez e não colocou no servidor. Hoje não, hoje você tem um GitHub, tá tudo lá, você sobe pro GitHub, fica tudo bonitinho, tudo organizado, tudo certinho. Eu vejo essa molecada hoje em dia trabalhando e falo, nossa, como mudou? que diferença, Que né? diferença. No meu tempo não era desse jeito, não. Legal. Hoje vocês falam que não consegue fazer, como não consegue fazer? Tem que dar um Como jeito, né? assim? Não, questão de bril, cara. Poxa, E deixa eu te falar, manda aí. nessa época aí você era meio que um menino de TI na empresa, né? Era um menino de TI ali da empresa. E quando é que veio aquela sacada assim? Sou consultor Proteus, vou trabalhar para uma, duas, três empresas. Fala pra gente como é que foi essa transição, que ano que foi? Cara, o ano foi em 2014, 2012 para 2014, tá? Então foi onde deu aquele estralo. Inclusive, Rogério Nunes aí de novo na questão. Ele olhou e falou: André, você tá fazendo o que agora? É que a gente acabou, ele consultor, então consultor um tempo trabalhando numa empresa, outro período em outras, que é por projetos. Então a gente se afastou assim de empregos, mas não de Uhum. contatos, né? Porque ele, como morava próximo de casa, a gente sempre teve contato. E ele falou pra mim, ó, eu quero você trabalhando agora como consultor. Aí eu, cara, vamos tentar. Ele, não, vamos tentar não, o emprego tá lá e amanhã você começa. Então 2012 você iniciou ali 2012, como consultor. eu saí de gerente de TI Legal. e fui trabalhar como consultor. Nessa transição aí, desde quando aconteceu essa situação aí com esse L2 aí na tabela de orçamento, você cresceu, Cresci na analista um, empresa, 2, 3, analista gestor de um, TI. dois, depois gestor de TI. Quem coordenava toda a TI da empresa ali Legal, cara. nessa loja foi eu, né? Na ocasião era Alexandre saiu, foi para consultor também. E eu acabei ocupando o posto ali, o lugar dele ali na Sim. empresa. Fiquei trabalhando ali um certo período como gerente ali de TI, né? Então, fiquei bastante tempo ali, mas aí chegou aquele momento da virada, né? Poxa, vamos trabalhar como consultor. Então fui trabalhar lembro até hoje, na Greco Transportes. Perigo Transporte, Greco já ouvi falar. Transportes é um cliente da Tags Consultoria ali do Wagner. Uhum. E fui trabalhar lá, fiquei lá um certo período lá, conhecendo como que era ser consultor. Porque realmente é bem diferente você ser consultor do que você ser um gerente de TI, trabalhar numa área só. Uhum. Você como consultor, você é obrigado a ser generalista, Sim. né? Você tem que tentar conhecer o máximo de coisas possíveis, né? E, e eu sempre com aquele pensamento, lembrando do que o Rogério falava, eu preciso ensinar pessoas, né? Então eu sempre parava, você quer aprender? Quero. Tem vontade mesmo? Tenho. Então senta aqui comigo que você vai ser um consultor. Nessa acabei formando aí várias pessoas, né? Inclusive um que eu tenho um espelho assim enorme, que é um orgulho enorme mesmo, é o Alberto, meu sobrinho. Uhum. Chegou a trabalhar um bom período comigo na consultoria, Legal. fazia os atendimentos conosco. Hoje, quem eu tô formando é meu filho, o Henrique, né? Que está Então, aqui nos tá aqui assistindo. nos assistindo. Legal. E você também tá dando aquela força enorme Henrique, que é aluno do RP Club. nessa, Show nessa de bola. empreitada. Então, tô ensinando ele, gostando muito de ver ele caminhando, porque eu olho lá atrás e falo, poxa, ó, não tinha ninguém para me ensinar, Uhum. né? Aí começou a aparecer pessoas Sim. que foi me direcionando e, poxa,
E legal, quando você Aí, entrou em contato comigo, né, pra comprar o treinamento pro Henrique, eu falei, cara, que responsabilidade, né? Porque o cara é filho de um amigo meu que é da área, e aí eu vou ter que ensinar o camarada. E sim, entrou lá sim, na plataforma e tá destruindo. Show de bola. me ajuda nessa, foi o que eu falei, poxa, eu preciso de uma ajuda numa empreita. Aí ele, não, qual é o cliente? O nome do cliente é Henrique. Aí ele, como assim? É meu filho, Que eu legal, cara. preciso matricular ele aí contigo aí, que eu quero ele com um bom material, e eu sei que isso ele vai conseguir. Perfeito. Né? E realmente ele tá gostando, tá caminhando, Não, tá só de estar crescendo aqui é que ele tá bastante. curtindo, né? Não, ele quando Isso é eu muito bom. e foi engraçado hoje, quando eu fui pra sair de casa, ele olhou pra mim e, ô pai, você vai como? Eu falei, ah, colocou uma camisa, um blazer e vou, né? Ah, então eu vou pegar minha camisa também. Eu, pra quê? Ah, não. Eu não posso ir parecer skatista. É, já se Eu tenho que espelha em ir. Eu você. Isso é falei, bom. poxa, que Isso é legal. bom. Que Isso é legal. bom, cara. Isso é uma alegria. É uma alegria. E assim, Sensacional. eu tenho essas duas pessoas que eu coloco. Tem o André Jar também. ah, ele é primo do Alexandre. Então a gente que começou ali juntos ali, ele começou ali com o Alexandre, e aí eu já entrei no meio, ele começou a aprender. Hoje ele tem uma empresa de tecnologia para você ver como é que é. Uhum, Começou com nós aprendendo. Hoje ele tem uma empresa de tecnologia forte na área de Power BI. uhum. Só trabalha mais com Power BI. Mas, cara, eu olho assim para trás e vejo, poxa, começamos devagarinho, eu, o Ale ali, formamos pessoas que hoje caminham Com suas próprias pernas, é? grandemente aí. Foi o Alberto hoje, ele é da TOTS, tá? Ele tá na TOTS. Cuida da parte de, se eu não me engano, produtos, alguma coisa assim parecida. Tem o Lucas também, que tá na TOTS também. E deixa eu te falar. Nessa trajetória, cara, a gente já conversou outras vezes, né? E você já comentou comigo que você vem de uma família humilde e tal. Sim. Fala pra gente, se você puder, qual a diferença e qual a mudança que a tecnologia trouxe pra sua vida, né? O status quo de mudar de um André lá que já passou alguma dificuldade e tal, pra hoje ser o André, como a gente fala, né? Que vai ao restaurante, e escolhe o cardápio pelo lado esquerdo, né? Sem precisar olhar preço e tudo mais. Essa história do lado esquerdo, eu até um tempo atrás, eu mandei uma mensagem pra pessoa que me. Gravei um vídeo Uhum, agradecendo por por saber fazer essa escolha, né? E assim, foi o André Jar que sim. sentou comigo e falou, a gente foi para um restaurante. Eu falei, bacana. Poxa, esse restaurante parece caro. Não, André, hoje você pode escolher as coisas pelo lado esquerdo. Lado esquerdo. Como assim? Aí ele colocou o cardápio. Aqui é o cardápio. Falei, tá. Ele, pelo lado esquerdo. Não olhar preço, Não né? olhar preço, cara. Olhar o que que eu quero hoje. Viver a experiência, né? Viver a experiência. O que que eu quero hoje. Né? Então, nunca foi assim. Né? Vim de uma família, assim, realmente bem humilde mesmo, tá? Pra você ter ideia, eu morava numa rua, uma rua ali na Vila Jacuí, uma ruazinha sem saída. E uma das casas, hoje a gente tem costume de falar assim, casas mais humildes, né? Mas naquele Uhum, tempo a gente falava casa pobre mesmo, sim. tá? A casa mais pobrezinha dali da rua era a minha, né? E hoje, poxa, eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho minha família, viajo bacana, Já foi pra fora do país né? algumas vezes. Faço algumas coisinhas por aí, né? Legal, cara. Então a gente brinca um pouquinho, né? Então, o que que essa área de tecnologia me deu? Me deu a oportunidade hoje de conseguir escolher as coisas pelo lado esquerdo, tá? Ainda preciso avançar muito? Sim, a gente sempre tem muito a aprender, né? Mas hoje se não fosse essa área de tecnologia, eu tenho certeza que eu acho que eu não conseguiria, Não estaria não onde você estaria está, né?
nesse nível que eu consigo hoje proporcionar de auxílio para mim e para minha família. Legal, cara. Agora eu vou olhar até para aquela câmera central ali, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Olhar para mim, para o André, Sistematizei Cash aqui. No primeiro episódio aqui, nós mostramos para vocês o que era a Sistematizei em 2019, né? Uma tábua de passar roupa, um banquinho, como você mesmo já viu essa imagem, né? Já conhecia essa realidade. Em um apartamento simples, foi o primeiro apartamento que eu morei aqui em São Paulo. E aí vocês estão aqui diante da história do André. Qual é o propósito do Sistematizei Cash? É justamente isso, trazer consultores outliers, consultores fora da curva, que deixaram aquela inércia e hoje estão lá em cima. Por quê? Porque se arriscaram, porque deram um passo à frente. Então, para você que está nos assistindo, pega essa visão. O cara trabalhava com ar-condicionado lá em 1900 e bolinha. O cara pegou o Proteus no início. E hoje o cara já passou por várias empresas, tem a consultoria dele, já participou de vários projetos, já ganhou muito dinheiro e continua ganhando. Transformou a vida não só dele, mas da família, de outras pessoas que hoje também têm suas empresas. Então isso aí mostra pra gente que a educação, a cultura, né, o esforço, a tecnologia move montanhas, move vidas, né, André? É possível, Júnior. Hoje a tecnologia, na verdade o ensino, hoje em dia, você se dedicar em aprender hoje vale muito a pena. Vale muito a pena. Que legal, cara. É muito gratificante a gente olhar isso daí, olhar para trás assim e ver que hoje eu acredito assim que como eu falei para você, né, eu sou um novo convertido, né? Que legal. Evangélico bacana mesmo. E hoje eu vejo que tudo isso é o mover de Deus, na vida da gente. Eu também acredito muito na transformação. Seguir nas coisas. Acredito muito em Deus e tudo que a gente vive é providência do Senhor, né? É Ele que nos mantém, os desafios. Essa vida não é fácil. A gente está aqui falando de tudo que foi bom, das superações, mas lá atrás, a gente olha só quem viveu sabe, né? Exato, porque hoje eu vejo, né? Hoje eu dou uma olhada, poxa, cara, você sentar e... É coisa simples. Pede uma pizza. Aí você olhar lá pra trás, cara, pizza? Não. A minha primeira pizza que eu comi na vida, de verdade, foi minha mãe que fez. Uma massa salgada, molho e queijo parmesão. Aquele queijo ralado, sabe? Sim. Jogou queijo ralado, aquela era a minha pizza. Caraca. Aí eu olho e falo, poxa, cara, olha só. Hoje você pode escolher a pizzaria. Hoje a pizzaria que eu vou, hoje eu sento e falo, não, eu quero essa daqui, ó. Você pode abrir uma pizzaria. Eu quero essa daqui, eu quero essa daqui, eu quero essa daqui, né? Assim, essa parte de consultoria, cara, hoje eu atuo bem menos com clientes, tá? Hoje eu tenho uma parceria enorme lá com o Marcelo, né, o Shibarowska ali da RP Works, tá? Acabo atuando ali com ele. Ainda tem alguns clientes que eu acabo atendendo, tá? O Henrique me dá muita força nessa questão hoje em dia. Então ainda tenho aquele apoio ali do Alexandre ainda, apesar da gente não ter mais a nossa consultoria juntos. Tá? Quando chegou nessa época de pandemia, foi quando eu comecei a ver e falei, não, peraí. Deixa eu puxar o freio de mão, cuidar um pouco mais do que é essencial, que é a minha família. E o Marcelo, ele me ajudou bastante, né, nessas questões, proporcionando ali várias oportunidades ali. Então hoje eu tenho a parceria enorme com ele ali, né? Igual você fala, poxa, e essa parte de conteúdo, essas coisas, você me puxou a orelha, gostei. O André, ele é criador de conteúdo. Ele começou com o Instagram, André do Proteus, e aí já mudou, é o Adel Consultor, né? Adel Consultor. Sigam lá, @Adel Consultor. Só que ele parou, e hoje o propósito de trazer ele aqui também é assumir um compromisso público, que ele vai voltar a criar conteúdo. Porque eu sozinho não dou conta, amigo. Rapaz, eu tô vendo você dar conta demais das coisas Não, aí. tem que ter mais gente criando conteúdo, cara.
Semana que vem tem que ter vídeo seu no YouTube. Rapaz, Amanhã tem que ter post seu no Instagram. Já mas, puxa a orelha, viu, Henrique? mas é brincadeira. Hoje em dia eu só tô transformando vidas só. Mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho então. Você Vamos falou aceitar o desafio aí. uma coisa aí que eu achei interessante, né? Parceria. E eu acho isso muito massa. Por quê? Eu acho que nesse mundo nosso de consultoria, né, de RP, de tecnologia, é impossível viver, progredir sem parceria. Você tá aqui porque você é meu parceiro. Os Exato. outros convidados que viram aqui, que vieram aqui e que virão também, eles são parceiros. Então fala pra gente, André, a importância da parceria nesse Cara, mundo eu profissional. vejo que é a seguinte questão, tá? Hoje você vive num mundo que é muito tecnológico, Uhum, tá? Então é igual aquilo que a gente, logo que eu cheguei, a gente estava conversando. Hoje as pessoas esqueceu o que é importante. É eu e você, eu tô aqui do teu lado. Essa é a importância, tá? Então, qual a importância da parceria? É a gente ver que pessoas ajudam pessoas, tá? Então, esse é o que eu vejo de parceiros. E teve uma ministração que hoje, essa semana, nós estamos passando na igreja por um congresso da família. uhum. Então, teve uma pregação, eu só não vou me recordar qual o dia, não sei se foi segunda-feira, acho que foi a primeira abertura, né? Então, a gente sabe, falou a seguinte questão: você sabe muito, você sabe muita coisa, Uhum, mas você não sabe de tudo. sim. Por isso que vem a parceria, para você evoluir Vou todos até juntos. anotar essa. Você sabe muito, mas não sabe Muito, de tudo. mas não sabe de tudo. Você não sabe, realmente você não sabe de tudo. Então o que que você precisa? Você precisa de pessoas ali à sua volta, de pessoas te ajudando. E nada melhor do que parcerias. E o que que é parceria? Parceria é alguém que realmente está com você a qualquer ponto, Uhum. tá? Quando você precisa, a pessoa tá ali para te ajudar, né? Hoje a gente vê muitas pessoas superficial. Hoje em dia todos, não digo todos, né, mas a grande maioria é superficial Eu em tudo que lembro faz. quando a gente passou por um momento difícil, quando a gente perdeu o primeiro bebê, você foi a única pessoa que foi Cara, lá no hospital me visitar, cara. E assim, eu aquilo me marcou pra eu caramba, precisa, entendeu? de verdade assim, ó, eu acordei quando eu vi a mensagem, eu olhei pra Gi e falei: Gi, eu preciso ir lá no Júnior. Aí ela, você tem certeza? Eu falei: meu, o Espírito Santo tá mexendo comigo. Eu preciso ir lá falar com o Júnior. Eu preciso ir lá. Ele precisa que eu esteja ali do lado dele. E cara, eu saí de casa. Ó, qual hospital que você tá? Onde você tá? Como que eu entro? Como que eu faço? Aí você até me deu um alerta, falou, ó, como tá em época de pandemia, essas coisas não é permitido, mas eu tô indo aí, eu tô chegando aí já. Foi, eu lembro que Eu tô a chegando, aí você gente ainda me insistiu, não, não precisa. Eu tô chegando aí. foi bem legal você ter ido, cara, Eu tô assim, chegando ajudou aí. Então a bastante. gente sentou, almoçou aquele dia, batemos um papo e eu vi que realmente eu precisava estar ali. Foi legal. Eu E eu precisava precisava estar, ali, né, daquele apoio. eu precisava estar ali. Eu precisava estar ali, porque como você falou, poxa, você tem seu irmão, tá onde? É, na época ele não morava aqui Tá na ainda, tava Bahia. na Bahia, foi isso mesmo. Aí eu, cadê seu pai? Tava na Bahia Tá na também. Bahia. Eu falei, mas tava só vocês dois aqui? Foi sim. Eu falei, não, cara. Ele. Eu já te via como amigo, essa é a Sim, verdade, né? E foi lá no comecinho. lá no E comecinho. eu já te falava pra você, meu, tem alguma Foi coisa diferente aí. 2021. 4 anos atrás Foi. ali, cara. E foi uma amizade que veio da tecnologia, né? Veio da Exatamente. Veio da tecnologia. tecnologia ali. E é isso que eu vejo sempre, né? O André, quase todo lançamento que a gente tinha, evento que a gente tinha de tecnologia,
eu ligava pra ele porque às vezes um fonte meu não funcionava. Lembra disso? Foi, lembro, cara que eu E o lembro. André, eu tô pra fazer uma live agora, cara, e o fonte não vai, o web service não funciona, o ambiente não tá subindo. Pelo amor de Deus, me socorre Não, aqui. Tem vamos... 500 pessoas pra me assistir agora. não, E o André entrava, compartilhava a tela, Ndesk ali, tal. vamos resolver isso aí agora. Era muito legal, Não. cara. E depois você tava lá na live pra ver o Na negócio live lá acontecer. pra ver a coisa acontecer e ali interagindo com todos ali. Puxa, muito Aí pra você divertido. ver, né, a importância da parceria, Da né? parceria. Da parceria. A parceria, ela não é só de dinheiro, né? Não. Ela vem ali de uma forma indireta, né? E no final todo mundo... Como você pode contribuir para melhorar a vida da outra pessoa? Isso é É, parceria. justamente. Isso é parceria. Agora, vamos falar um pouco sobre a importância dessa parceria na área do Proteus, por exemplo, né, de tecnologia, que é eu sei desenvolver REST, por exemplo, e você sabe SQL, mas eu não sou bom em SQL e você não é bom em REST. Quando a gente se junta, se eu fosse vender só o projeto de REST, eu não conseguiria pegar sem o SQL. Se você fosse vender só de SQL, né, vice-versa, eu não ia conseguir pegar. Mas quando a gente se junta, a parceria de dois consultores, você vende o projeto. Verdade. Fala pra gente sobre a importância de ser e como isso acontece no nosso meio, André. Cara, no nosso meio acontece muito isso, né? E como? Vamos partir pro lado consultoria. Aí volta para aquilo que eu acabei de te dizer, né? Você sabe muita coisa, mas você não sabe tudo. Sim. Por isso vem a consultoria. A consultoria é o quê? Nada mais do que um N parceiros ali É uma liga da junto. justiça, É né? uma liga da falou tudo, é uma liga da justiça. São várias pessoas que Tem o cada Flash, tem o um tem Super-Homem, tem todo o mundo Batman com ali, tem o todas as suas Batman ali, ferramentas. e tem todos ali, né? Tem todo mundo ali. Então cada um sabe um pouquinho, que unindo a gente consegue saber tudo. Que legal, isso aí vai dar até um corte, hein? A consultoria é uma liga da É uma justiça. liga da Cada justiça. consultor é um super-herói. Exatamente. Show de bola, É cara. isso aí. Se resume parcerias, se resume nisso. Se Sensacional. resume nisso. E é importante entrar nesse mérito, porque o que eu tô percebendo? Essa galera de hoje, parece que eles esqueceram disso, da Sim. parceria. Nós temos hoje na Sistematizei mais de 2.000 alunos. Para quem não sabe, a Sistematizei também é uma escola, nós formamos consultores, né? Sim. E, cara, eu vejo que tem alunos que despontam, já tem alunos que querem o conhecimento para si próprio, não transborda, né? E tem alunos que simplesmente juntam com o outro e o cara já cria um site, abre um CNPJ, já tem consultoria. Você não tem noção do quanto eu fico feliz com isso. É Né? A gente tem muito vários contente. alunos que têm suas consultorias, e isso é bem legal. E eu fico analisando. Tem muitos alunos, muitos profissionais que esquecem que a parceria é o que vai fazer acontecer. É o que vai fazer você crescer. É o que vai fazer você crescer. E o que você tem para falar para essa galera, André, que precisa melhorar nisso aí? Cara, o Alexandre, ele tinha costume de falar uma coisa, é dividindo para multiplicar, tá? Até hoje ele fala isso. O Andrezão, é dividindo para multiplicar. E essa é a verdade. Não queira fazer tudo sozinho. Você não é um super-herói. Você só parece com um super-herói. Divide, cara. Divide que vai crescer. Ah, mas poxa, eu ia ganhar 100, eu só vou ganhar 50. Não, cara, você vai ganhar 150. 150. Nós dois já 150. dividimos muito, inclusive, né? Já pegamos muita coisa em conjunto. Porque se você parar pra pensar, ô Júnior, o que eu ia ganhar nessa empreita? Inicialmente? Nada. Nada. Justamente. Não ia fazer nada. Quanto que eu vou ganhar? 50? Cara, Tá ótimo. Tá não lindo. ia ganhar nada. Aí se multiplicar por 2 já vira 100. Por 4, 200. É isso. E por aí vai. Se for recorrente, é 200 todo É mês. exatamente Já é isso. o restaurante ali do final de semana. É igual que eu vejo, cara. Tô ali com o Marcelo. O que ele faz? Divide para multiplicar. Ah, mas ele ia ganhar 100. Ele só ia ganhar só 100. Sim. Dividindo,
Vai ganhar 200 ou mais. Ou mais. E, cara, isso aí que você falou é muito, muito importante, muito válido, né? E quando você pega uma retrospectiva, né, lá atrás, como é que era o mundo de tecnologia? Era um consultor, o cara tinha a agenda lotada e ele estava feliz com aquilo ali. Só que aí começaram a surgir 2 agendas, 3 agendas no mesmo dia e o cara não dava conta. Eu acho que é aí que é o ponto de você nascer uma Foi consultoria. onde nasceu a consultoria, Foi onde inclusive eu foi tive aonde consultoria, você teve teve consultoria, onde consultoria. você fala, cara, eu não tô dando conta. Aumentar o meu valor hora não vai ser tão escalável. Então por que eu não vou juntar com outra pessoa e vamos entregar aquela solução, né? É porque, na verdade, hoje a gente vê falar muito em marketing em escalar, Uhum. né? Eu comecei, igual você falou, eu comecei com conteúdo e eu vi lá no comecinho que, poxa, você precisa escalar, você precisa crescer. E como é que você escala hora? Cara, eu só consigo trabalhar 8 horas. É isso. O máximo ali vai. André, você consegue 16? Tá. Se eu não tiver vida, eu consigo Sim. 16. Com um pouco de esforço, Consigo, sacrifício. a gente consegue 16, verdade, verdade. Mas, cara, é Só isso. só isso. Justamente. Você não consegue Não, fazer isso 7 dias na não. semana, 5 dias na Aí semana. o que que a gente pensou? Olhou eu pro Alexandre. Alexandre, a gente consegue atender num dia 2 clientes, no máximo 3, né? Fazendo aquele Bem bolado. bem bolado, né? Não é correto. Sim. Mas assim, todo consultor faz. Faz, porque o que Todo importa é o consultor faz. resultado, né? Se você entregou o resultado, acabou. Exatamente, O tá? cliente está feliz, é o que É o que importa. importa, tá? Como que você fez? Eu fiz. Tá aqui, ó, tá entregue, eu fiz. Acabou. Esse é o legal da nossa profissão, que é É. assim, a gente trabalha hoje em dia o pessoal fala, né, eu sou do job, né? É. Eu sou do job, né? Mas no meu tempo o job era só o trabalho, E, né? Hoje em dia cara, é mudou um uma pouquinho. coisa que eu não vejo problema. Eu Não, vejo muitas empresas que criam caso com isso, né? sim, Mas na realidade você vê que é mais uma disputa de ego exato. entre consultorias, entre consultores, entre clientes. Entre clientes, Porque se o exatamente. cliente te deu uma demanda de construir aquele relatório e você cobrou 60 horas, se você fizer em 20, as 40 que sobra é mérito seu, meu irmão. Exatamente. Entendeu? Então não tem porquê. Ah, mas não pode. Ah, mas você tem que estar dentro da minha empresa. Tá, eu vou estar dentro da sua empresa para acessar uma máquina virtual para. Então eu faço da minha casa. É o que eu penso hoje em dia. Hoje em dia, se você parar para analisar, você sai de casa, pega muitas vezes 1h30 no mínimo de trânsito, Sim. para você sentar lá numa mesa no cliente e acessar um servidor na nuvem. É o Você podia, presencial, não presencial, você né? podia economizar essa 1 hora, na verdade 3 horas, né? Porque é ida e volta. Justamente. Você economizaria isso de tempo e de raciocínio de melhoria para o cliente. Concordo. Para Perfeitamente, o cara. cliente. Então, como que a gente consegue escalar isso? É onde eu vejo que as consultorias fazem. Cara, eu preciso atender mais clientes. Então, eu preciso de mais outro André. De mais pessoas. Então, eu preciso de mais pessoas. Aonde a gente volta lá na A parceria. parceria. Então, eu preciso de pessoas que realmente sejam parceiros. Pessoas que Justamente. realmente façam a coisa acontecer e tenham um comprometimento ali com o cliente, no caso, Uhum. e comigo, né? Sim. E existem os lugares onde você acha essa parceria. Sim, Que é aonde? Em um evento de networking, em um curso online, tem lá um grupo do WhatsApp com centenas de consultores para você exato. interagir. Só que eu vejo também um outro problema nessa galera nossa. Eles não curtem esses lugares, Não, não curtem não estar em curto. lugares, em mesas que Não vão curto. proporcionar isso. Eu vejo que a galera acha que, tipo assim, ah, vai cair no meu colo e tá tudo bem. Aí amanhã o cara tá sem trabalho, tá desesperado. Por quê? Você não focou em network, você não procurou parceria. Exatamente. É aquilo que um ditado popular, né? Quem não é visto, Não é não é lembrado. lembrado. Então você precisa aparecer.
E como que você aparece? Como você falou, eventos, network, grupos, até grupos do WhatsApp. Meu, alguém colocou uma pergunta ali, tenta interagir. Você tem conhecimento daquele assunto? Tem. Interage. Ensina. Eu mesmo fiquei muito conhecido naquele portal Help Fácil, Exato. que é de um excelente amigo, o Rafael, inclusive um abraço, pessoal da CRM também. E, cara, 2015, eu tava lá no fórum, no Help Fácil, respondendo perguntas e tal. Eu lembro até hoje um post. Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar. Vocês colocam aí, ó, Júnior Plácido Proteus DB2 IBM. Vocês vão achar um artigo meu no Help Fácil ensinando a criar tabela temporária para o banco de dados DB2 no Proteus. Várias pessoas me encontraram na internet por conta disso. Até hoje tem alunos que me mandam: professor, olha isso aqui. Olha isso daqui. Eu magrinho lá, cara, eu lembro que eu Rapaz, usei uma tava foto bonito, eu usei a foto da formatura da faculdade, eu novinho, cara de menino. Então, assim, meu, não adianta. Você precisa estar em lugares que você vai ser visto. Não tem pra É igual escolher. hoje, né? A gente dá uma olhada qual é o evento principal que tem hoje da nossa área, né? Que a gente quer de Proteus ali, né? Universo TOTS. Universo TOTS, que inclusive O vai Universo acontecer TOTS, vai agora acontecer no meio do agora ano. no meio do ano, tá? Tem muitos que olham e falam, poxa, mas eu vou ter que pagar para ir num evento da TOTS, eu já sou cliente da TOTS. Cara, Não importa, tem que pagar. não pense assim. Não pense assim. Lá você vai ter network, vale muito mais. Você vai ter conhecimento agregado ali, tem tantas coisas, novidades que aparecem, tá? Igual eu falo, você precisa ir em todos os eventos? Não. Mas tira um ali no ano, ou a cada um ano, a cada 2 anos ali, e tenta ir em algum evento de tecnologia, para você interagir, ver como é que tá funcionando, porque o mundo ele não se resume somente ali, você tá ali, mas eu acesso a rede Na tela do social e tal. computador, né? Não, não é ali. Não é ali. Mas eu já tô na empresa, eu tô na área ali. Não, não se resume ali na tua empresa, não. Ainda mais o Proteus que hoje você consegue customizar. E tem muitos clientes que falam, tem aquela, acho que você acaba pegando muito isso, né? Uhum. Tem empresas que devem de precisar disso. Aí a gente fica com aquela cisma. Puta, será que eu falo pra ele? Não, não tem. Isso daí é só uma necessidade só sua. O Proteus ele consegue customizar, então por ele ser tão customizado, eu consigo adequar ele à sua real necessidade. Justamente. Então, o Proteus que funciona nessa empresa, ele não vai funcionar na outra empresa, né? Eu vejo muito consultores aí muitas vezes, eu fiz uma ferramenta, ela funciona lá em tal empresa, ela vai funcionar aqui. Talvez não. Talvez não. Se tiver algum campo, né, personalizado, alguma coisa do Talvez tipo. não. Vai precisar de adequação, vai precisar muitas vezes de mudar o processo da empresa. Então tem toda essa questão, né? Mas voltando aí nessa questão aí de. Não, eu gostei que você puxou isso, que eu já anotei um tópico aqui sobre Procurar. essa questão do Proteus, né, e do RP. Mas eu vou voltar na questão do network e a gente volta nesse tópico aqui. Quando você falou de eventos, eu viajei aqui e falei, cara, o André tá certo. O que falta nessa galera nova hoje? Ser intencional. Intencional. Por que nós dois estamos aqui? Ser intencional. Porque a gente teve a intenção de de criar conteúdo, de falar com o nosso público. Então eu penso que essa galera, falta isso aí para elas. Ser mais intencional. Entendeu? Intencional com a coisa. E ser intencional não é só você estar lá com fonte aberta, tal, não. É você se conectar com o André, se conectar comigo. Tem donos de consultoria que compram um treinamento da Sistematizei só para estar lá no grupo, contratar a gente, tá em conexão comigo. Sim. Recentemente teve uma consultoria que falou isso. O cara entrou, aí o time de suporte chamou, ele falou, não precisa de suporte não, eu só entrei lá para conhecer o Júnior mesmo e tá mais perto dele, tal. Vou pagar para estar perto de um cara? Meu amigo, Sim. Se eu vou abrir uma porta para você, nada mais justo do que eu cobrar por isso e você pagar o preço justo. Sim. Tem uma frase, né, que diz que é justo que muito custa o que muito vale.
Entendeu? Isso daí, a gente mudando pro lado bíblico, é o princípio da honra. É o princípio da honra, justamente. princípio Inclusive, da essa, honra. essa frase foi até uma santa da Igreja Católica que falou, mas eu não lembro o nome. Não sei se foi Santa Teresinha, enfim. Mas é justo que muito custa o que muito vale. Porque, cara, se eu estou com um treinamento que vai te abrir uma porta para ganhar 3, 5, 10 mil reais, não é justo você pagar 2 mil reais por ele? Não é justo você pagar 1.000 reais por ele? Sendo que vai te fazer ganhar 10 vezes mais, 15 vezes Exatamente. mais, como tivemos alunos, né, com isso aí. E outra, a curva de aprendizado, né? A gente não coloca muito na ideia, quando você fala em treinamentos, a curva de aprendizado. Cara, quanto custa você ter uma curva de aprendizado rápida para você? Muitas vezes eu compro curso, cara, eu preciso fazer determinadas situações e eu preciso aprender aquilo rápido. Boa. O que eu faço? Cara, ou eu vou pegar material científicos. O que eu costumo falar? Eu vou lá mas na TOTS tem tudo ali. Tá. Mas, cara, não é mais fácil eu pegar um curso de um cara que vai me dar o passo a passo ali e eu consigo fazer isso rápido? A pergunta é, quanto vale a sua hora? Se você hoje ganha 50 reais, se a sua hora hoje vale 50 reais, eu tô falando a hora mesmo. A hora que você tá com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com sua família, seu pai, sua mãe. Quanto é que valeria aquela hora se fosse cobrar? Eu vou colocar um valor baixo, tá? Porque pra mim, tá com família não tem Não preço. tem preço. Mas suponhamos que seja 50 reais a sua hora. E aí você tem uma demanda para você realizar. E aí aparece lá na internet, ó. Resolva o seu problema em 1 hora. Quanto é que custa? 500 reais. Não vai ser 50. Não. Aí você vai falar, putz, vou pagar 500 conto? Eu vou aprender sozinho. Só que você vai gastar 20 horas para aprender sozinho. 20 horas vezes 50 reais, você perdeu 1.000 reais. Exato. Então você gastou o seu precioso tempo, sendo que você poderia pagar bem mais barato, né? Então, a gente que vende E ter treinamento, todo passo a passo. todo passo a passo. A gente que vende soluções para as empresas, a gente vende atalhos. Nós vamos te levar de um ponto para o outro. Exatamente. Hoje o pessoal nessa área de TOTS, eles costumam dar uma olhada em treinamento. Ah, mas estão vendendo ilusão. Não. Como vendendo ilusão? Ah, você pode ganhar 10 mil. Sim, Muito mais até, né? eu ganho. É que o pessoal não coloca assim, tá, mas uma pessoa Não, do início, não. Do início você não vai começar a ganhar 10. Justamente. Ah, mas é isso que transparece. Não, Você não entendeu escutou, errado. Você não escutou direito. É isso aí. Você não teve o entendimento. Né? Justamente. Você pode ganhar 10 mil. E pode mesmo. Isso é verdade. Amanhã? Não. Daqui 2 meses? Não. Não. Daqui 3? Não. Daqui 6? Não. Não sei. Não sei. Daqui 1 ano? Também não sei. Não Se você sei. só Vai comprar o depender. treinamento e não estudar, Se você só comprar e não estudar, você pode passar 10 anos. 10 anos você não vai ganhar nenhum você real. não vai ganhar nenhum real. É isso aí. Essa é a verdade. Cara, um ponto que eu achei legal, que é pra gente até fechar aqui o raciocínio, a gente tá falando de Proteus de tecnologia de RP, mas eu sei que o André conhece inúmeras outras coisas além de Proteus. Proteus é só uma das coisas que você sabe, da mesma forma que o Júnior. Para quem não sabe, hoje, além de prestar consultoria em RPs, eu também sou engenheiro de dados para algumas empresas dos Estados Unidos. Trabalho para fora, ganho em dólar, enfim. Porque eu sei outras coisas além de Proteus. Eu sei SQL, eu sei engenharia de dados, eu sei trabalhar com pipeline, com ETL, enfim. André, fala pra gente a importância de saber outras coisas, de não focar só em um ERP, só em uma tecnologia. Cara, é bem simples, tá? Vamos fazer uma analogia. Os ovos, ele não pode estar numa única cesta. Porque se essa cesta cai, ela quebra, ela vai quebrar todos os seus ovos. Então, diversifica. Coloca os ovos em várias cestas. Perfeito. Simples assim. Porque qual a importância de você saber mais coisas? Cara, você vai abrir o leque, seu leque de conhecimento, consecutivamente,
seu leque de entrada de recursos. Entrada de recurso, entrada de receita. Receitas. É isso. Tem horas que eu fico pensando, falo, cara, se o Proteus acabasse hoje, uma galera ia morrer de fome. Sim. Não vou Que só longe. sabe O Proteus. Proteus não precisava acabar hoje, não. Era simplesmente a TOTUS parar De customizar. de customizar. Acabou. Ia muita gente, muitas pessoas. Você não ia conseguir fazer nada. Você tinha que fazer direto com a TOTUS. É, Pra que eu preciso de uma consultoria? justamente. Justamente, faz sentido. Eu tô montando, eu tô criando, eu tô fazendo a minha casa no terreno, No terreno dos outros. dos outros. E quem tem consultoria que trabalha só com TOTOS já sabe disso, né? Sim. Eles falam que a questão da TOTOS e tudo mais ali é meio que um mal necessário. Porque realmente, você está construindo sua casa no terreno dos outros e você corre o risco de a qualquer momento... Não está longe. Se você tem uma consultoria e você está faturando lá, sei lá, 100, 200, 300 mil reais por mês, você não pode contar com aquele faturamento para os próximos 1 ou 2 ou 3 anos. Ah, Júnior, porque eu tenho um contrato. Cara, se a empresa tirar o RP, acabou. Acabou seu contrato. Você não vai faturar nada. Acabou seu contrato. Acabou seu contrato. Entendeu? Como já aconteceu com todo mundo, inclusive comigo. Já teve cliente que tava bom num dia, no outro ele falou assim, Júnior, não quero mais. Ah, mas não sei o que. Ah, eu vou pintar o céu de rosa pra você. Não quero, Júnior. mais. Gosto muito de você, gosto da sua empresa, mas eu não quero. Eu troquei de RP, ou seja lá o que for, Sim. acordei hoje, não quero mais isso aí. Acabou. Exatamente. Então, por isso entra aquela questão, você tem que ser consultoria de tecnologia. Esse é um dos motivos que a Sistematizei parou também de falar só de Proteus. Porque nós entendemos que nós somos grandes demais, a gente tem muita capacidade para falar só de um ERP. Exatamente. Então hoje a gente está falando de Oracle, está falando de SAP, está falando de Salesforce, a gente está falando de JD Edwards, de muita coisa. Para quê? Para abrir o leque e trazer mais pessoas, ajudar mais pessoas, né? Isso é interessantíssimo demais, Júnior. Realmente Sensacional. abrir o leque. E eu fico feliz, né, de você validar isso aí, né? Andrezão, chegamos ao final, cara. Opa, bacana. Já foram aí 1 hora praticamente. E Passou de rápido, verdade, parece que foi 5 minutos. É, 5 ficaríamos minutos de papo. aqui mais 1, 2 horas, Cara, sem nenhum problema. Eu gosto de falar dessas coisas. Cara, fico feliz de ter você por aqui, né, de ver onde nós O chegamos, prazer né? é todo meu, meu querido. A gente começou lá atrás, trocando umas ideias no Instagram, depois fizemos uma live no YouTube, Sim. algumas lives, né? Você participou das nossas mentorias ali como professor. Sim. E hoje está aqui no nosso podcast. É um prazer enorme te receber. Obrigado pelo Tá? convite. Seja sempre bem-vindo. E eu queria que você deixasse um recado, olhasse para essa câmera aqui, deixasse um recado para quem tá te assistindo, né? Cara, o recado que eu deixo aqui pra todos é: se você tem vontade de fazer alguma coisa, rapaz, de verdade, faça. Não olhe pro lado, não olhe pra ninguém, olhe pra você. Você consegue fazer e é você. Pense ali, ó, Espírito Santo, Deus, Jesus, me ajuda com isso, que ele vai te dar as oportunidades e tudo que aparecer ali pra você conseguir fazer. Amém. Fechou, cara. Obrigado É isso aí. por deixar essa mensagem. E não esquecendo, todo convidado que vem aqui no podcast, ele deixa de recomendação ou um livro, ou um filme, ou uma série que vai transformar aí a vida de quem tá nos assistindo. Cara, um livro que eu vou deixar pra todos aqui, e em qualquer lugar que eu vou eu sempre falo dele. Cara, a Bíblia, tá? A Bíblia é o melhor livro que existe ali, e se você tiver oportunidade, se concentra ali em Provérbios, Legal. em Salmos, nessa área de nossa aqui de fazer coisas, eu deixo para todos aí Provérbios 22, 29, tá? Se você faz bem o seu serviço, você vai trabalhar para reis, Amém. tá? Então, isso é bem interessante. Provérbios 22, 29. 22, 29. Cara, e uma coisa que eu ouvi do Tiago Nigro e eu achei bacana. Ele fala que o livro de Provérbios você tem que ler todos os dias. Todos que os tem dias. 30 capítulos justamente porque é um por dia. É um por e aí dia. você repete. Sensacional. Exatamente. André, todos os convidados aqui recebem, né, um mimo aqui, um presente, né? Ô, meu querido. Dos Outliers. Então,
Presente pra você. Muito um mimo obrigado, aí, meu rei. tá? Obrigado mesmo. Tamo junto. Cara. Toda hora. Precisou de mim, por favor. Fechou, meu amigo. Toma aí. Sensacional. Vamos tirar a foto aqui? Vamos Quer dizer, sim. vamos deixar pro final. Vamos deixar pro final. Ah, beleza. Cara, queria te agradecer demais, tá? Seja bem-vindo sempre. Essa é a primeira temporada do Systematizei Cast. Prazer é meu. E você vai estar sempre convidado, porque a nossa vida é assim, tem sempre histórias novas, né? Você que está nos assistindo, vou fechar com a câmera de cá para vocês verem esse camarada aí. Trouxemos hoje o André do Proteus, o André consultor, que hoje André vai Oliveira. retomar aí a rotina de criação de conteúdo, tá? Já puxei a orelha dele aí. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque só assim você saberá quando nós lançarmos mais episódios iguais a este. Obrigado pela audiência, sejam sempre bem-vindos ao Systematizei Cast. Meu nome é Júnior Plácido, fundador da Systematizei e consultor de sistemas também. E esse podcast foi feito para você, Outlier, consultor fora da curva. Valeu, até o próximo episódio.